Olá, hoje vamos mergulhar no capítulo 10 de Zacarias. Um capítulo bem interessante. Sim, ele já começa com algo bem direto, né? Pedir chuva ao Senhor. Exato. Ele que é a fonte, que manda as nuvens, a chuva, que sustenta tudo para todos. É um chamado à dependência nele. E logo em seguida, o texto faz um contraste forte. Fortíssimo. O verso 2 fala da futilidade dos ídolos, dos adivinhos. É verdade, diz que os ídolos falam mentiras, os adivinhos têm visões falsas. Sonhos enganosos, um consolo que é vão, vazio. É uma crítica bem direta a buscar ajuda fora de Deus. E qual é a consequência dessa busca errada? O povo fica como? Olha, a imagem é desoladora. Vagando por aí, perdidos, como ovelhas sem pastor. Totalmente desorientados. Porque seguiram fontes falsas, né? Líderes ou ídolos que não levam a lugar nenhum. Exatamente. E aí vem a reação de Deus no verso 3. Que é dupla, parece. Isso, por um lado, a ira dele se acende contra esses pastores, os líderes que falharam, ele anuncia punição. Mas, por outro lado, Por outro lado, ele reafirma o cuidado dele pelo rebanho, pela casa de Judá. Tipo, a falha humana não cancela o plano divino. e esse cuidado não é só proteger, né? É transformar. Fiquei impressionada com a imagem de Judá como o cavalo de batalha orgulhoso do Senhor. É uma virada incrível, de ovelha perdida para instrumento de força na mão de Deus. E de onde vem essa força toda, essa liderança? O verso 4 explica que vem de dentro de Judá mesmo. Dali sairão a pedra angular, que é fundamental, A base? a estaca da tenda, para dar firmeza, o arco de guerra para lutar e todos os governantes. Deus capacita o próprio povo. Não há uma liderança importada, digamos assim. Não. Reforça a importância de Judá no plano dele. E essa força unida, como ela age? O verso 5 descreve isso, né? Sim, de forma bem vívida. Como homens poderosos pisando a lama das ruas na batalha. Nossa, e que conseguem derrubar até os cavaleiros inimigos. Porque o Senhor está com eles. Esse é o ponto-chave. E a promessa de restauração, ela se amplia, certo? Não é só ajudar. Correto. O verso 6 fala em fortalecer Judá, mas também em salvar a casa de José, que é Efraim, o reino do norte. Então é uma restauração mais completa. Muito mais. E movida pela compaixão de Deus. É como se ele dissesse, aquela rejeição esquece. Eu sou o Deus deles e vou ouvi-los. Isso deve ter um impacto enorme no povo, na alegria deles. Com certeza. O verso 7 descreve isso. Efraim vai ser como o guerreiro valente, coração alegre, tipo como quem bebeu vinho. Uma alegria que contagia até os filhos, as próximas gerações. Exato. E essa restauração não é só espiritual, é física também. Deus vai reunir o povo que estava espalhado. Como ele faz isso? O verso 8 usa uma imagem curiosa. Deus vai assobiar para eles, sinalizar para juntar todo mundo. Depois de redimidos, eles vão ser numerosos de novo. Mesmo estando longe. Sim. O verso 9 diz que, mesmo dispersos em terras distantes, eles e os filhos vão sobreviver, vão se lembrar de Deus e vão voltar. A memória e a promessa os trazem de volta. Voltam de onde? E para onde? O texto menciona Egito e Assíria, que eram símbolos de opressão, de exílio. Eles saem de lá. E o destino? Gileade e Líbano, terras férteis. E a volta vai ser tão grande, mas tão grande, que o verso 10 diz que não haverá lugar suficiente para eles. Uau! É uma reversão total do exílio. Superabundância. E para voltar, eles precisam superar barreiras enormes, né? Sim, o verso 11 fala disso. Lembra até o Êxodo? Fala em atravessar o mar de angústia, que vai ser dominado, o Nilo vai secar. Que eram símbolos do poder do Egito. Isso. E o orgulho da Assíria, o poder do Egito, tudo isso vai cair. As nações que oprimiam perdem a força diante do plano de Deus. E para fechar o capítulo vem uma promessa final, né, no verso 12. Sim, uma promessa que amarra tudo. O próprio Senhor vai fortalecê-los e eles vão andar no nome dele. É a garantia final de força e identidade nele. Recapitulando, então, vemos esse contraste claro. Depender de Deus, que dá a chuza, a vitória, a restauração, versus a inutilidade dos ídolos e das lideranças humanas que falham. E, acima de tudo, essa promessa poderosa de Deus de cuidar, reunir, fortalecer Judá e Efraim.
superando tudo. Exatamente. Uma restauração completa. Uma restauração que protege, mas também capacita para a ação. Perfeito. E isso deixa a gente pensando numa coisa que o próprio texto sugere, né? O que, por exemplo? Como a gente junta essas duas imagens de Deus? Por um lado, ele é o pastor cuidadoso com as ovelhas frágeis, lá no verso 3. Certo. Mas nesse mesmo verso, e depois nos versos 5 e 7, ele transforma essas mesmas ovelhas em cavalos de batalha orgulhosos, em guerreiros fortes. Interessante essa dualidade. Pois é. O que será que essa tensão entre o cuidado pastoral e essa capacitação para a guerra diz sobre como é essa restauração e essa força que Deus promete? Fica aí a reflexão.